Nas profundezas da história chinesa, onde o mito se entrelaça com a realidade, nasceu um credo obscuro, desconhecido para muitos, mas que traz em sua essência as características de toda uma civilização. Em meio ao silêncio das montanhas sagradas e aos ecos dos antigos imperadores, a religião de Huang Tiandao surgiu como uma ressonância distante do espírito do Imperador Amarelo, o lendário fundador da nação chinesa. Huang Tiandao não era apenas uma religião. Era um reflexo de uma identidade completa. Em seus rituais, há significados de pertencimento, enquanto seus detalhes intrincados estão impregnados de símbolos de nacionalismo e transcendência espiritual. Essa fé venera Huangdi não apenas como um deus ou um governante, mas como um espírito eterno que flui pelo corpo da nação, que tece seus próprios fios de crença e concede a cada símbolo um significado que transcende o mundo material. Em seus templos secretos e ritos ocultos, a antiga história chinesa pulsa com vida renovada. A força, a ordem e a pureza são exaltadas, e a pátria é elevada como uma entidade sagrada e inviolável. A cada vela acesa em suas cerimônias, o tempo retrocede até o momento do nascimento do mítico imperador, onde não há distinção entre terra e céu, política e santidade, humanidade e divindade permanecem conosco até o fim. A história ainda não foi contada. Seu apoio por meio de curtidas e assinaturas é o que nos incentiva a trazer mais para você. A religião de Huang Tiandao representa um dos fenômenos espirituais mais distintos a emergir das profundezas da herança cultural chinesa, onde a mitologia se entrelaça com a filosofia e a identidade nacional se funde com a fé espiritual. Essa religião é baseada na veneração do Imperador Amarelo, Huangdi, que ocupa uma posição central na tradição chinesa como fundador da civilização e como símbolo de unidade e força espiritual para o povo. O próprio nome da religião carrega significados profundos. O termo Huang se refere ao Imperador Amarelo. Tian significa céu ou a vontade divina suprema, enquanto Dao denota o Wei, ou o princípio universal. Juntos, esses elementos formam uma relação integrada entre a terra e o céu, personificada na figura do próprio Huangdi. Huang Tiandao surgiu na China durante o final do século XIX e início do século XX, um período marcado por intensa agitação política e social e pelo colapso do antigo sistema imperial. A religião passou a ser associada a movimentos espirituais nacionalistas que buscavam reviver a antiga glória da China e reafirmar a identidade nacional em meio às amplas transformações que acompanharam a queda do Império e o estabelecimento da República. Entre os fundadores e defensores mais proeminentes de Huang Tiandao estavam grupos de líderes espirituais e movimentos populares que consideravam o Imperador Amarelo como um símbolo sagrado de unidade e poder espiritual. Para a nação chinesa, seus ensinamentos enfatizavam a moralidade, a purificação espiritual e o serviço à nação. Esse credo não se limitava a ser uma mera tradição religiosa. Em vez disso, ela constituía uma visão de mundo abrangente que incluía a santificação da terra natal e um firme apego às raízes históricas. Isso refletia o desejo de preservar a identidade chinesa, revivendo seus símbolos históricos e religiosos. No centro dessa religião, o Imperador Amarelo é transformado em um ser sagrado que serve como um elo entre a humanidade e as forças celestiais, incorporando a ordem cósmica e a harmonia universal. As crenças de Huang Tiandao se baseiam em filosofias tradicionais como o taoísmo e o confucionismo, mas se distinguem por sua santificação direta do lendário governante e sua forte ênfase na unidade nacional. Durante as décadas de 1920 e 1930, o Huang Tiandao começou a se espalhar pelo norte da China, principalmente nas áreas rurais e nas comunidades tradicionais que buscavam uma alternativa espiritual. Em meio ao caos político, milhares de pessoas aderiram à seita, muitas das quais a viam como um caminho para a renovação moral e nacional, especialmente em uma época em que a autoridade governamental era fraca e os valores confucionistas estavam em declínio. Escolas foram estabelecidas, associações foram formadas e os seguidores do movimento se esforçaram para promovê-lo como um meio de salvação da China, não apenas em nível individual, mas em nível nacional. No entanto, com a ascensão do regime comunista em 1949, tudo mudou.
O Estado comunista classificou essa religião, juntamente com movimentos semelhantes, como superstições contrárias à revolução. As associações foram fechadas, os rituais foram interrompidos e os adeptos foram submetidos à perseguição e prisão, levando ao desaparecimento gradual da seita da vida pública. Atualmente, não há dados precisos sobre o número de seguidores de Huang Tiandao. A religião é considerada quase extinta na China continental e não está claro se ela mantém alguma presença organizada em outros lugares. Algumas de suas ideias podem aparecer indiretamente em movimentos religiosos modernos em Taiwan ou entre a diáspora chinesa, mas a seita original desapareceu completamente ou sobreviveu apenas como uma memória cultural marginal. O Imperador Amarelo, conhecido na cultura chinesa como Huangdi, é uma figura central que está na interseção da história e da mitologia e é considerado um dos maiores símbolos da antiga herança chinesa. Embora ele seja frequentemente descrito em várias fontes como um governante lendário que viveu há milhares de anos, sua influência transcendeu os limites da narrativa histórica para se tornar um símbolo religioso e espiritual que ultrapassa o tempo e o espaço. De acordo com relatos tradicionais, Huangdi foi um líder e governante sábio que conseguiu unificar as tribos dispersas que habitavam a China antiga e estabelecer um sistema civilizatório avançado, baseado em inovação e organização. Tradicionalmente, atribui-se a ele a invenção da escrita, da medicina, da agricultura e de tecnologias fundamentais que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da sociedade chinesa. Por esse motivo, o Imperador Amarelo é considerado o pai fundador da civilização chinesa e uma fonte de orgulho nacional e espiritual para seu povo. Com o passar do tempo, esse lendário governante foi transformado em um ser sagrado, venerado em várias tradições religiosas, especialmente aquelas associadas a conceitos de unidade celestial e fidelidade espiritual. Nos sistemas tradicionais de crenças chinesas, Huangdi é visto como um mediador entre o céu e a terra, alguém que determina o destino da nação e mantém o equilíbrio entre as forças cósmicas. Sua imagem passou a incorporar sabedoria, força e justiça, e seu nome passou a ser associado à paz e à estabilidade. A veneração do Imperador Amarelo não se limita à sua importância política ou histórica. Ele se estende profundamente à dimensão espiritual que o conecta a tradições filosóficas como o taoísmo e o confucionismo. Embora o taoísmo enfatize a harmonia com a natureza e o cosmos, a adoração de Huangdi acrescenta uma camada adicional de lealdade espiritual e reconhecimento da autoridade celestial que lhe concedeu o direito de governar. Além disso, a figura de Huangdi há muito tempo serve como símbolo da unidade nacional e da força cultural que uniu o povo chinês ao longo dos séculos. Os rituais de Huang Tiandao representam um aspecto fundamental das práticas espirituais que distinguem esse sistema de crenças, pois combinam um caráter religioso com uma dimensão nacional pronunciada. Esses rituais expressam uma relação profunda entre a humanidade e a natureza, bem como entre a nação e suas forças celestiais. Na maioria das vezes, elas são realizadas em locais especiais, como templos antigos e locais associados à história do Imperador Amarelo, onde um espírito de lealdade e profundo apego aos símbolos nacionais e históricos é claramente manifestado. Os rituais incluem a oferta de vários sacrifícios, como alimentos, flores e incenso, com o objetivo de homenagear o Imperador Amarelo, considerado o intermediário entre o céu e a terra. Essas ofertas não são atos meramente formais ou simbólicos. Em vez disso, elas representam expressões de gratidão e reverência às forças cósmicas que Huang Tiandao acredita que governam o destino humano e guiam o curso da vida. Durante essas cerimônias, são realizadas apresentações e orações específicas, durante as quais são recitados hinos e invocações, pedindo harmonia entre a humanidade e o universo e o fortalecimento da unidade nacional e do poder espiritual da nação. As celebrações de Huang Tiandao eram caracterizadas por uma natureza amplamente secreta, pois a participação era restrita a membros selecionados da comunidade religiosa que haviam passado por um treinamento espiritual e ético prévio. Esse sigilo reflete o compromisso do praticante em preservar a pureza e a autenticidade dos rituais, bem como em proteger a religião da influência externa e da interferência política. Essas cerimônias às vezes eram acompanhadas pelo uso de símbolos e elementos tradicionais,
como vestimentas distintas e danças rituais, que simbolizavam a comunicação com poderes celestiais e a celebração de uma herança antiga. Além de seu caráter religioso, esses rituais têm claras dimensões nacionalistas. Elas são consideradas um meio de reforçar o sentimento de pertencimento à nação chinesa e de reavivar o espírito nacional durante períodos de crise e desafios. Essas cerimônias são vistas como personificações da coesão e do espírito coletivo que unem as pessoas diante da adversidade. Elas também são usadas para comemorar o Imperador Amarelo como um símbolo de origem comum e história compartilhada, fortalecendo assim a identidade cultural e reafirmando os princípios sobre os quais a civilização chinesa está fundamentada. Apesar das restrições impostas pelas autoridades em vários momentos sobre as práticas de Huangtiandao, esses rituais continuam a ser observados em segredo em determinadas regiões, especialmente nas comunidades rurais e entre a diáspora chinesa. Esses ritos persistem em transmitir mensagens de espiritualidade, lealdade e conexão com o passado, formando uma ponte que liga o presente às antigas tradições que moldaram a identidade da nação ao longo dos tempos. Na religião de Huangtiandao, os livros e textos sagrados desempenham um papel importante na transmissão de ensinamentos e crenças. Entretanto, elas diferem significativamente das escrituras religiosas convencionais conhecidas nas principais religiões do mundo. Huangtiandao não possui um único cânone unificado de textos sagrados de ampla circulação. Em vez disso, ela se baseia em escritos especializados e muitas vezes secretos, preservados dentro dos grupos e comunidades que praticam a fé. Esses textos são considerados fontes espirituais profundas, cuja compreensão é transmitida apenas a membros selecionados e comprometidos. Esses escritos contêm ensinamentos filosóficos e espirituais que abordam conceitos como a harmonia cósmica, a veneração do Imperador Amarelo e o papel da humanidade na manutenção do equilíbrio entre o céu e a terra. Eles descrevem os rituais e práticas que os adeptos devem observar e explicam as relações entre as forças celestiais e a vida humana, com ênfase especial na unidade nacional e histórica incorporada por Huangtiandao. Consequentemente, esses textos vão além das funções puramente religiosas, carregando dimensões culturais e históricas que refletem a identidade profundamente enraizada do povo chinês. O sigilo em torno desses textos os envolveu em um grau considerável de mistério, pois o acesso não é concedido a todos, aumentando assim seu status e santidade dentro da religião. Acredita-se que esses livros são cuidadosamente protegidos por líderes de comunidades espirituais e transmitidos oralmente ou por meio de cópias escritas extremamente limitadas. Essa prática contribuiu para manter os ensinamentos de Huangtiandao fora do alcance do público e ajudou a evitar interpretações errôneas ou distorções de suas doutrinas. Essa atmosfera de sigilo também está ligada ao período em que a religião surgiu, uma época marcada pela turbulência política e social na China, que obrigou seus seguidores a preservar seus ensinamentos longe da vigilância governamental e da interferência externa. Como resultado, os livros e textos sagrados passaram a ser considerados como tesouros espirituais que continham segredos e lições relacionados à criação de um mundo equilibrado e unificado sob a bandeira orientadora do Imperador Amarelo. A religião de Huangtiandao mantém um relacionamento complexo e entrelaçado com o taoísmo e o confucionismo, aproveitando os elementos espirituais e intelectuais de cada um deles e preservando suas próprias características distintas. Historicamente, essa relação reflete a natureza da interação cultural e religiosa na China, onde as religiões e filosofias não existiam isoladamente, mas convergiam e se sobrepunham, formando um tecido espiritual rico e intrincado. Do taoísmo, Huangtiandao deriva conceitos fundamentais relacionados à harmonia com a natureza e o cosmos e à busca do equilíbrio entre forças opostas. Ambas as tradições compartilham o foco na energia cósmica, energia vital ou Qi, e na regulação de seu fluxo como meio de alcançar a paz interior e o alinhamento com o mundo ao redor. Os rituais e os elementos simbólicos do Huangtiandao também fazem interseção com as práticas taoístas, particularmente em sua ênfase na harmonia, flexibilidade e envolvimento adaptativo com a vida e as mudanças naturais. Essa sobreposição estabelece o relacionamento em uma base filosófica e espiritual sólida.
Do ponto de vista do confucionismo, Huang Tiandao se alinha com os princípios que enfatizam a ordem social, o respeito à autoridade e a lealdade à nação e ao patrimônio histórico, especialmente por meio da veneração do Imperador Amarelo, que é considerado um símbolo de unidade nacional e governança justa. Os ensinamentos de Huang Tiandao se cruzam claramente com os valores confucionistas, especialmente em contextos políticos e sociais, como a reverência aos ancestrais, o compromisso individual com as responsabilidades sociais e a preservação da ordem e da virtude. Esses elementos destacam as dimensões éticas e educacionais da religião. A convergência dessas ideias posiciona Huang Tiandao como uma ponte entre as esferas espiritual e social, combinando a busca da paz interior e da harmonia cósmica com a preservação do patrimônio nacional e da disciplina social. Nesse sentido, Huang Tiandao pode ser visto como um modelo religioso que reflete o rico legado histórico e a diversidade cultural da China, cumprindo um papel integrador entre a filosofia e a adoração, bem como entre o indivíduo e a sociedade. Essa interação espiritual e intelectual não implica em uma fusão completa. Em vez disso, ele preserva a identidade distinta de Huang Tiandao como um sistema de crenças independente com seus próprios rituais e doutrinas que o diferenciam do taoísmo e do confucionismo. No entanto, essas relações compartilhadas ressaltam a ideia de que uma compreensão completa de qualquer uma dessas tradições é incompleta sem o reconhecimento das influências recíprocas que moldaram o cenário religioso e filosófico da China ao longo dos tempos. Os seguidores de Huang Tiandao praticavam seus rituais em centros e templos sagrados, que serviam como pontos espirituais de conexão entre a humanidade e as forças celestiais nas quais acreditavam. Esses templos e centros estavam situados em locais de importância histórica e geográfica, muitas vezes em lugares que se acreditava serem fontes de energia cósmica ou associados a eventos fundamentais na formação da identidade chinesa. Entre os locais mais venerados e respeitados estavam montanhas e colinas ligadas às lendas do Imperador Amarelo, bem como locais antigos que se acredita terem abrigado autoridade espiritual e política. Essa estreita associação com paisagens naturais reflete uma profunda crença na interação contínua entre a terra e o céu e entre os seres humanos e o reino espiritual. O projeto arquitetônico desses templos incorporava os valores espirituais da religião. Os símbolos do Imperador Amarelo foram apresentados com destaque juntamente com cores tradicionais, como o amarelo e dourado, e elementos naturais, incluindo água e vegetação. Juntos, esses componentes contribuíram para a criação de uma atmosfera serena e inspiradora, que aprofundou os sentimentos de tranquilidade e conexão espiritual dentro desses templos. Eram realizados rituais regulares e celebrações cerimoniais, incluindo oferendas, cantos e orações com o objetivo de invocar bênçãos e proteção, além de alcançar a harmonia entre a humanidade e o cosmos. Esses templos e centros sagrados foram distribuídos em várias regiões da China, alguns localizados em áreas remotas e de difícil acesso, um fator que aumentou ainda mais sua santidade e mística. Além disso, pequenas comunidades da diáspora chinesa continuaram a preservar esses centros e a renovar suas práticas espirituais longe da atenção do público, indicando a persistência do interesse por esse patrimônio, apesar dos inúmeros desafios. Em conclusão, os ensinamentos de Huang Tiandao representam um componente único e profundo do patrimônio espiritual da China, pois reúnem filosofia, espiritualidade e identidade nacional em uma única estrutura integrada. Inspirada no símbolo do Imperador Amarelo e enfatizando a harmonia entre a humanidade e o cosmos, essa religião oferece uma visão equilibrada que honra o passado e, ao mesmo tempo, orienta o presente para um futuro melhor. Ele nos lembra da importância duradoura das tradições espirituais na formação da identidade coletiva e individual. Aqui chegamos ao final de nossa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. E esperamos encontrar você novamente em um novo documentário.